Vejam só esse texto, que interessante. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente vem procurando fascismo em qualquer lugar, menos onde ele estava mais presente, diz Maria Tomaki, ativista envolvida no apoio a pessoas da Crimeia, território anexado por Putin em 2014. Aí ela continua dizendo: agora está tão evidente que queima nossos olhos. Talvez agora, finalmente, o Ocidente encare de frente a seriedade do que a Rússia está fazendo. Mas eu diria para Maria Tomak que, infelizmente, o Ocidente está cheio de pessoas idiotas. E eles, mesmo assim, não vão considerar isso. Mas, pelo contrário, você vê pessoas de extremos tão opostos, na extrema-direita ou na extrema-esquerda, apoiando, sabe quem? O porra do Putin. É exatamente isso que vocês ouviram, tá? Então, o que acontece aqui no Brasil é assim. Eu não sei o que dizer. Porque esses caras, eles confundem OTAN com o expansionismo russo, dizendo, ah, mas olha aí, os Estados Unidos, o imperialismo americano, também fez a mesma coisa, querendo engendrar seus valores ocidentais sobre os países do leste europeu. Então, na medida que eles se aproximaram demais do leste europeu, bom, eles estavam agindo como a Rússia, que agora está invadindo a Kiev, capital da Ucrânia. Na verdade, vai invadir a Ucrânia inteira. O cara quer a Ucrânia inteira. Vocês não sabem a gravidade disso. Quer dizer, vocês sabem, eu acho que sabem. Mas tem gente que não sabe. Bom, se a gente olha por aí, o que a Rússia está fazendo? Ela está tirando a soberania de um país. Ela está desrespeitando o princípio máximo da ONU, que é o princípio de soberania. Até porque o Putin ele cria toda uma narrativa para dizer que ele não está descumprindo aquele acordo no passado, onde a Ucrânia entrega as armas nucleares que tinha, porque a Ucrânia era anexada à União Soviética, e boa parte do arsenal nuclear estava na Ucrânia, certo? A partir do momento que se separa a Ucrânia, em 1991 ela consegue a independência, cara, a partir daí, ela tem as armas nucleares. E em via de entregar essas armas para a Rússia, fazer um acordo. Então, beleza, eu entrego as armas para você, você não invade o meu território, pronto, acabou. Concordamos? Concordamos. A Ucrânia foi lá e entregou as armas nucleares. E houve esse acordo. Só que o Putin é uma raposa, literalmente uma grande raposa. Eu costumo dizer que o mundo está meio dividido entre Orwell e Huxley, né? Aqui no Ocidente, a gente tem o Aldous Huxley, porque o admirável mundo novo do Huxley é aquilo. É um mundo meio que hedonista, é uma cultura que prega contra os selvagens. Se você conhece a obra, você vai logo entender o que eu estou falando. Só que o mundo do Putin, o mundo do Xi Jinping, do PCC, Partido Comunista Chinês, o mundo do Irã, sabe? Oriente Médio, Bashar al-Assad, ali na Síria. Esses caras aí é o mundo da autocracia. Então é o mundo do George Orwell, né? Daquele livro de 1984. É o mundo onde você tem um partidão. O partidão vai definir o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Então, tanto o mundo do Huxley quanto do Orwell são mundos tenebrosos, né? Claro que cada um em sua distopia vai partir para o exagero, um mundo exageradamente mau, né? Como seria aquele stalinismo idealizado por Orwell, no sentido assim, muito mais amplo do que foi. O stalinismo já foi uma tragédia, imagina uma coisa pior que isso ainda. É o mundo do Orwell. E do Huxley é aquele mundo exageradamente hedonista. Enfim. E aí, bom, quando você pensa no mundo hoje, você está pensando exatamente nessa meio que dualidade entre nacionalistas e cosmocratas, globalistas, seja como quiser colocar. O conceito de globalismo é muito problemático nas ciências sociais ou até mesmo na ciência política, porque eles não utilizam esse conceito, globalismo, né? Mas me parece que é um conceito apropriado enquanto você fala. Não no sentido do imperialismo americano, como muita gente pensa. Muito cara de esquerda fala que essa coisa do que a direita chama de globalismo é na verdade o imperialismo americano. Mas não é, né? Porque essa elite desnacionalizada americana, ela é exatamente isso, desnacionalizada. Então o que ela quer é um anseio profundo por questões de novos players, né? O que são os novos players? São grandes empresas. O cara já não é mais americano, ele é fordista, ele é da empresa Ford. Ele não é mais americano, ele é da General Motors, né? Então, quando você olha para o Fórum de Davos, o que você tem é isso. Mais de 1.000 empresas investem seu rico dinheirinho no fórum, porque eles querem fazer parte desse poderio que existe no mundo. Eu não quero só que o Estado-nação tenha palavra, eu quero que as grandes empresas também possam falar, porque elas são como que grandes países. O que é o Facebook hoje? O Facebook é como um grande país, é um novo player que existe no mundo. Eu estou dando um exemplo, são várias empresas multinacionais. O que eu estou colocando as transnacionais, elas também, por incrível que pareça, têm pretensão de poder. Isso é o comunismo global? Não. É o corporativismo global, é totalmente diferente. E, assim, tão ruim quanto, né? Agora, o que acontece aí? O Ocidente, ele preza pela democracia liberal. Tem todo esse discurso besta de radicais que falam mal, né, do capitalismo, mas isso aí, cara, deixa de lado, porque ninguém leva a sério isso daí. Tudo bem, aparece lá na USP, na CUSP, né, melhor dizendo, aparece na PUC, aparece nessas universidades brasileiras, falando de cara querendo implantar comunismo. Bom, isso aí é só discurso, porque a gente sabe que o que funciona é o capitalismo. Economia racional, falei em economia racional, capitalismo. O resto é balela, né? Só que aí tem um ponto. Você tem o capitalismo de Estado e você tem o capitalismo
ah, que não é necessariamente o laissez-faire, né, aquela coisa do deixe agir da livre iniciativa, mas que é uma coisa meio mista, assim. No Brasil, por exemplo, você tem um capitalismo de livre mercado. Então vamos definir assim. De um lado você tem um capitalismo de livre mercado, do outro lado você tem um capitalismo de Estado. Né? Quem engorda no capitalismo de Estado é o próprio Estado. Então, essa diferença é pontual. E também é uma diferença importante se fazer aqui entre nacionalismo e patriotismo. Quem faz essa diferença é o Roger Scruton. Ele vai dizer que o pensamento conservador, dado a sua avaliação histórica, ele sempre prezou muito pelo patriotismo. Porém, o nacionalismo não é adequado. Por quê? Porque o nacionalismo ele representa um Estado, um governo ou conceito de nação sobre um povo. Por isso que o populismo ele é muito forte entre a extrema-direita. Claro que aparece também na esquerda, obviamente. Mas o populismo é forte na direita porque o apelo é ao povo, à cultura, etc, etc. As suas raízes. Tá? Só que não por isso que o patriotismo não tem a importância que tem. Você viu o caso da Ucrânia. A Ucrânia está defendendo seu território porque eles são patriotas. O que não implica em dizer que são nacionalistas no sentido expansionista. Porque o Hitler era nacional socialismo, ok. Só que ele era expansionista, certo? A mesma coisa a Rússia, nacionalista, expansionista. A China, nacionalista, expansionista. Então, quem é patriota é expansionista? Não deveria ser. Agora, a acusação que muita gente está fazendo hoje de que os Estados Unidos é imperialista porque é expansionista, no sentido, por exemplo, da OTAN, porque a OTAN está entrando no território do leste europeu e não pode. Mas peraí, cara, a OTAN não obriga ninguém a se vincular a ela. Ela não está apontando uma arma na tua cabeça dizendo você tem que vir para cá, para o Ocidente. Eles não fazem isso. Eles só falam das vantagens e desvantagens de estarem vinculados. E a Ucrânia, pelo menos a população da Ucrânia, queria, cara, participar ou fazer parte da OTAN. Que teria aí a proteção, a sombra, né, das grandes nações, das grandes potências da Europa e dos Estados Unidos. E o que aconteceu lá na Ucrânia? Muita corrupção. Muita corrupção. Só que parte dessa corrupção, muita gente não está falando aí na imprensa, mas parte dessa corrupção tem o dedo, sabe de quem? Do Putin. Porque um dos caras que foram presidentes ali, o esquema da Ucrânia é semi-presidencialismo, né? E um dos caras que fizeram parte do governo durante anos, ele ganhou eleições fraudadas, depois ele foi pego e ia ser preso na Ucrânia. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele foi se refugiar na Rússia, porque ele era certamente um agente russo, sem dúvida nenhuma. Então, parte da corrupção, não vou dizer tudo, mas parte da corrupção que existe na Ucrânia tem o dedo do próprio Putin, porque políticos e pessoas envolvidas ali na cultura do país estão vinculados aos interesses da Rússia e não da Ucrânia enquanto uma soberania. Entende? Então isso é muito problemático. Então a primeira coisa é fazer a diferença. Uma coisa é nacionalismo, outra coisa é patriotismo. Patriotismo fala da sua identidade enquanto povo. E é isso que a Ucrânia defende, a sua identidade enquanto um povo. Se você pega a história da Ucrânia, é bem complicado, né? Quando que surgiu o povo ucraniano? Na verdade, a gente pode meio que tentar embarcar ali a Ucrânia no período cosaco, né, que é um povo que lutava contra uma hegemonia católica da Polônia, que na verdade dominou parte da Ucrânia. Então a história é bem complexa assim da Ucrânia, quando que ela surgiu de fato ou não. Sempre foram territórios muito separados ali. E só em 91, efetivamente, você tem uma Ucrânia homogeneizada. Mas já existia uma tradição, a língua ucraniana já é muito antiga, então você pode sim falar da tradição de um determinado povo, no caso da Ucrânia, certo? Isso aí é muito importante dizer. Eu já vi o Lula querendo dialogar com o Hamas, já vi a Dilma querendo se vincular, na verdade se vinculando efetivamente a essas ditaduras grotescas. O PT está vinculado a essas ditaduras grotescas da América Latina e da África. Mas o que o Bolsonaro fez foi imperdoável, cara. Ele foi à Rússia se solidarizar com o agressor. Olha que coisa absurda. O cara se solidarizou com quem? Com o Putin. Isso aqui, mano, isso não tem nexo nenhum, sabe? Porque a gente sabe quem é o Putin. O Putin era da KGB. E assim, era do alto escalão, não era qualquer coisa. Então, embora não exista nominalmente, o nome KGB não existe mais, mas a polícia secreta russa existe faz tempo, continua existindo, nunca deixou de existir. E eles agem com fraudes, com narrativas mentirosas. Eles estão um pouco se lixando pro mundo. Você acha que o Putin está preocupado com a economia da Rússia, com sanções econômicas? Cara, ele tá dando risada desses caras aí, porque o que importa para ele é justamente, primeiro, se garantir. Ele já estava fazendo isso há anos, há décadas, se garantindo com ouro. O cara é um dos maiores milionários que existe no mundo, é o Putin, né? Mas principalmente com o seu vínculo com os países autocráticos do mundo, que é dos principais a China. E a partir daí você tem uma disputa entre países democráticos e países autocráticos. E de certo modo é nisso que o mundo está dividido hoje. Enquanto os países democráticos eles prezam por uma maior dependência em relação à sua própria soberania nacional, alguns do próprio Ocidente pregam o contrário, uma vinculação, uma perda da soberania. Só que essa perda da soberania dá, vamos colocar assim,
aval àqueles que são, de fato, os lobos, os autocratas. Então o problema é isso, você tira o pastor das ovelhas, fica lá as ovelhas sozinhas, no aprisco, e aí o lobo se aproveita, né? Então esse é o problema, de você enfraquecer uma soberania nacional em nome da democracia, por um mundo mais justo, mas ao mesmo tempo sabendo que tem um lobo lá fora. Bom, se você sabe que tem um lobo, então é melhor você manter a soberania nacional, certo? Então no sentido do patriotismo, concordo com o Roger Scruton, você tem que manter a postura de uma nação, mas não no sentido mesmo do fim pautado no nacionalismo, que apregou, por assim dizer, essa abertura equivocada, né, de uma política expansionista, que você só via isso naquele período lá do século XX, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mano. E de repente o cara tá trazendo isso de volta. Já trouxe em 2014, quando ele anexou a Crimeia. Meio que dizendo assim, a Crimeia merece a independência da Ucrânia e tal. Então, o discurso do Putin é: vamos defender humanitariamente. Você vê como isso é a linguagem do George Orwell? Impressionante. O cara mantém essa coisa da novilíngua, do duplo pensar, meio que dizendo que guerra é paz, paz é guerra, e falando assim, ó, nós estamos preocupados com o aspecto humanitário da Ucrânia, quando na verdade ele está lá para invadir o país. Ele não pode falar, mas ele não pode falar que está invadindo porque, enfim, seria um pressuposto de negação do acordo passado que ele fez com a própria Ucrânia, ou que a União Soviética a Rússia, né, teria feito com a Ucrânia em 91. Ele está 20 anos no poder, o Putin, então foi até antes do Putin isso. Mas é aí que está o problema, cara. Hoje você tem, de um lado, essa casta mais huxleyiana, né, do tipo de uma civilização, ou preocupado com uma civilização que vive em paz, mas que ao mesmo tempo não se dá conta que existem os lobos do George Orwell aí, né, que são os caras totalitários. A China é totalitária, a Rússia é uma autocracia, mas o espírito do Vladimir Putin é muito totalitário, isso eu garanto. O Putin ele tem uma escalada do tipo czarista, voltando àquela velha tradição dos czares, ou do império, ele tem uma mentalidade imperialista, de ver todos aqueles territórios. Na verdade, o Putin ele deseja recriar o grande império russo, né? Principalmente naqueles territórios que foram perdidos e que eram parte da República da União Soviética. Então ele está tentando, na verdade, recuperar isso, né? Não perder. Portanto, eu acho que a coisa não está muito nessa questão de direita e esquerda. Até porque na Rússia, se a gente for ver, dizem as más línguas por aí, que o Putin ele é muito influenciado pela doutrina filosófico-política do Alexander Dugin. Não sei se você lembra desse cara. O Dugin é um cara, é aquele intelectual russo que debateu com o Olavo de Carvalho um tempo atrás. Foi um debate que teve muita repercussão aqui no Brasil, pelo menos na esfera da internet, né? Não teve repercussão nenhuma na imprensa, na academia muito pouco, mas na internet foi muito repercutido. Tem até o livro dos dois debatendo. E o que é a quarta teoria política? A grosso modo, o resumo é assim: eu abomino o liberalismo, isso aqui é o senhor Dugin, que diz que influencia lá o Putin, né? Não sei o nível disso, mas tudo bem. A quarta teoria política dele é a abominação ao liberalismo, ao comunismo, ao nacionalsocialismo. E, portanto, havendo a necessidade de uma quarta teoria política que é a mistura de tudo isso. Claro, você vai ter um tipo de capitalismo na quarta teoria política que é mais regionalista. Ele não é um capitalismo globalizado, como acontece na globalização econômica atual no mundo. Não tem nada a ver com liberalismo enquanto neoliberalismo, tirando aqui as más línguas de que o neoliberalismo é uma coisa ruim, né, como você vê nas faculdades do Brasil aqui e tal. Mas o neoliberalismo em sentido de economia de mercado. Bom, tem uma certa economia de mercado, mas é mais regionalizada, é mais setorizada. A quarta teoria política pregou isso, pegou também uma tentativa assim de nivelar as coisas como que uma amálgama desses valores. Tem nacionalismo, tem um certo expansionismo se for necessário, como está acontecendo aqui com Putin em relação à Ucrânia. Os valores comunistas estão mais vinculados àquela questão de você agremiar essas grandes repúblicas e permitir que haja um bloco soviético que faça frente principalmente à OTAN, tanto que o grande inimigo do Alexander Dugin são os atlantistas, em outros termos, os países que estão vinculados aos Estados Unidos, à OTAN, etc. São esses caras que são os grandes inimigos da Rússia, e portanto havendo a necessidade de você ter aí uma nova vinculação, né, que faça frente. Então, eu acredito que a grande divisão aqui é entre autocracias e democracias liberais. Essa para mim é a grande divisão do que está acontecendo. Quando eu falo da divisão, por exemplo, cosmopolita versus nacionalista, aí precisa ver, estou pensando aqui no nacionalismo que pode se corromper no ultranacionalismo. Então eu poderia sim pensar numa divisão entre nacionalistas ultraconservadores, mas o que é esse conservador? Não é muito complicado. Eu poderia dizer uma extrema-direita revolucionária, que faria muito mais sentido. É parecido com o que o Hitler pregava por aí, né? O nacional-socialismo. Poderíamos, portanto, pensar na Rússia nesses termos, mas não numa direita no sentido inglês, no sentido britânico.